Feliz sábado, igreja. Graça e paz para todos. Amém? É um privilégio para mim estar nessa manhã e poder compartilhar a palavra do Senhor. O título de hoje tem Guerra contra o Maligno. Quando nós falamos sobre guerra, é uma luta entre duas tropas. As tropas do bem contra as tropas do mal. E hoje, na atualidade, nós vemos nos filmes, por exemplo, a Marvel, ela tem realizado filmes sobre luta entre heróis e vilões. E sempre o final é, os heróis vencem, não é? Olha, hoje na atualidade, existem duas forças. Existem dois poderes que estão batalhando acirradamente. Temos dois personagens. Um deles nós conhecemos, é o Deus maravilhoso, é o Deus de amor, é o Deus do bem. E por outro lado, nós temos Satanás, o maligno, que é o autor do ódio, do sofrimento, da dor. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: o que as pessoas pensam sobre Satanás? Lá fora, eles já têm uma ideia. Quem é Satanás? Você. Para você, quem é Satanás? É o diabo. O que mais? O que ele quer fazer com você? Ele quer seu bem? Ele quer que você seja um vencedor? Ele somente quer coisas más. Ele quer nos destruir. Mas olha só, as pessoas acham que Satanás lá fora é um mito, é uma lenda. Até criaram desenhos sobre Satanás. Aquele homem vermelho, de chifres, e com uma cauda, e ainda ele usa o quê? Um tridente. E a garotada, eles acreditam naquilo, é ou não é? Eles creem. Até, se nós pesquisamos, temos o Netflix, e eles lançaram uma série sobre o inimigo, que é Lúcifer. Ele diz que está cansado de ficar lá no inferno. E ele quer ir para a terra, se desvincula, ele vai para a terra, e aí ele faz todas essas coisas. E com certeza, se eu perguntar quem que já assistiu aqui, vai ter pessoas que já assistiram. Eu já sondei, eu pesquisei só para ver como que é esse negócio. Mas acreditem, eles não colocaram aquele personagem vermelho com chifres, com uma cauda e com um tridente. Não. Eles escolheram o personagem mais bonito. E se você vê aí, as garotas, nossa, que bonito, é lindo. Pois é para chamar a atenção de vocês. Mas olha só, é isso que as pessoas acham sobre Satanás. Mas você quer saber uma coisa? Satanás gosta disso. Satanás deseja que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, que as pessoas creiam que ele é desse jeito, que é um mito, que é um poder, só aquilo. Mas a palavra de Deus, o que diz a Bíblia com relação a Satanás? Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, o capítulo 12, no versículo 12, a última parte. Você pode ler também aí na tela. Olha só, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
nós devemos ser realistas. Nós devemos falar o que a Bíblia disse. O diabo, ele sabe que tem pouco tempo. E o diabo, ele não gosta de brincar, não. Ele quer fazer as coisas horríveis, e ele faz. Ele não para pensar e diz, não, coitadinho, se eu mexer com essa pessoa, ele vai se dar a mão. Ele não se importa. Nós devemos saber daquilo. Nós sabemos, o diabo, ele não se importa. Mas quero te perguntar, quem era Lúcifer, ou Satanás, antes do pecado? Qual era a posição que ele tinha? Como era ele? Será que era esse personagem que as pessoas falam hoje dele? Como que era ele? Nós vamos encontrar no livro de Isaías e comparar com o livro de Ezequiel. E nós encontraremos características. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas nós encontraremos características. Quem era Lúcifer lá no céu? Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era belo. Era um homem muito sábio, um ser sábio. Também estava no jardim de Deus. Olha só, se ele estava no jardim de Deus, estava perto de Deus. Era o querubim protetor. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Ele era considerado a estrela da manhã. Irmãos, esse era Lúcifer. No próximo texto, no Espírito de Profecia, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Olha só, Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins, cobridores, santo, incontaminado, permanecia na presença do grande Criador. E os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Você já parou para pensar o privilégio que ele teve? Estar na presença de Deus. Um ser santo, incontaminado, foi criado perfeito. A glória de Deus o cercava. É um privilégio muito grande. Mas olha só, não fica só aí. No próximo texto nós encontramos, ele era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar suas ordens. E estava ele revestido de sabedoria e glória, mais do que todos eles. Ele era reverenciado. O que ele falava, os anjos acreditavam. Nós sabemos quem era outra função, ou outro cargo que ele ocupava. Ele era o regente do coral. Ele é perito na música. Ele sabe do que nós gostamos. E ele vai fazer todo o contrário. Mas olha só, além daquilo, ele também tinha uma testa larga, que simbolizava a inteligência que ele tinha. Ele tinha um porte nobre e majestoso. E surge uma pergunta: como que aconteceu tudo aquilo? Houve guerra lá no céu? Houve aquela diferença de pensamento pela parte de Satanás e pela parte de Deus? Ele colocou a base
que era a obediência, a lei. Mas Lúcifer ficou descontente. Lúcifer, ele não quis seguir esse caminho. E quando ele fez tudo aquilo, fez a cabeça dos outros anjos, Deus poderia ter destruído ele ou não poderia, nesse momento? Poderia ou não? Poderia. Mas por que ele não fez? Porque Lúcifer não foi destruído após rebelar-se. Qual foi o motivo? Se Deus, ele tem poder, ele era simplesmente falar e o mal poderia ter terminado. E nós não estaríamos sofrendo hoje na atualidade. Estaríamos sem essa pandemia, sem essas consequências do pecado. Mas por que Deus não o destruiu? Olha só que pensamento sublime que nós encontramos no livro de Patriarcas e Profetas, a página 42. Nós somente vamos mencionar as partes em azul. Deus não destruiu Satanás, por quê? Porque senão, alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor. Mas irmão, para um pouquinho aí, temor. Mas a gente não tem que ter temor para com Deus? É ou não é? Devemos ter ou não? Devemos. Mas que tipo de temor é esse daí? Medo. Os anjos serviriam, adorariam Deus só por medo. Mas não o reverenciariam, não adorariam por respeito, pela honra que ele merece. É por isso que Deus, ele permitiu. Você ficará com vida ainda. Você não vai ser destruído. Mas nós encontramos que houve lá no céu guerra. Houve guerra. Não foi simplesmente uma guerra espiritual e troca de ideias, troca de pensamentos. Houve uma guerra literal. Nós podemos encontrar isso escrito no livro de História da Redenção. Miguel, junto com seus anjos, lutaram contra Satanás e seus anjos. E nós sabemos o resultado. Miguel, ele venceu. E Satanás e seus anjos, eles foram expulsos lá do céu. Foram lançados junto com ele, a terça parte dos anjos. Mas a Pena Inspirada relata que quando Satanás ele tratou de convencer os outros anjos, era mais da metade. Era mais da metade. E aí, os outros anjos que não tinham aceitado a ideia que tinha apresentado Lúcifer, eles convenceram e muitos voltaram. Até Lúcifer, ele pensou em retroceder, mas ele disse, não, eu já fui muito longe. E ele foi lançado aqui para essa terra. Nós conhecemos a história do nosso planeta. Nós sabemos como que a nossa terra, o nosso planeta, ele foi feito, ou como ele ficou após a criação. A palavra de Deus, ela relata que o planeta Terra ficou muito bonita, muito linda, bela demais. E não existia espinhos, cardos, era tudo perfeito. E Deus disse, tudo que Deus fez era muito bom. Já pensou? Era muito bom. O casal era feliz lá no Éden. Não havia discórdia entre eles. Não havia ciúme entre eles. Não existia inveja e todas as coisas negativas. Somente existia felicidade. Mas nós conhecemos a história. Nós sabemos o que aconteceu. Satanás, ele não ficou contente. Eles são muito felizes, eu tenho que fazer alguma coisa.
Eu tenho que acabar com a felicidade deles. E ele conseguiu. E ele fez pecar os nossos primeiros pais. Eles ficaram muito tristes. Com certeza eles pensaram: nossa, Adão, por que eu deixei sozinho a minha companheira? De repente Eva pensando: por que eu fui abandonado? Por que eu me separei dele? Por que eu não convidei ele para me acompanhar? Mas olha só, Deus, em seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele deixou a promessa. Nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa de um Salvador. A promessa que o nosso Deus viria a este planeta para resgatar a humanidade. O texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi a promessa para Adão e Eva, e eles abraçaram essa promessa. Eles tinham certeza que essa promessa iria de se cumprir, e que o Salvador viria a este mundo. E eles novamente voltariam a ser felizes para sempre. O Salvador resgataria eles, não só eles, sino a descendência deles. Satanás, ele foi vencido lá na cruz do Calvário. Satanás, ele sabe que está perdido completamente. Satanás sabe que tem pouco tempo. Mas ele tem um plano. Ele tem um desejo. Qual é o desejo de Satanás nestes últimos tempos? Será que ele está tranquilo? Será que ele está feliz? Será que ele está de braços cruzados? Ou será que ele está sentado? E ele disse: vou ficar tranquilo, vou ficar de boa. Eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho os meus seguidores, eles podem fazer tudo por mim. Não, ele não fica quieto. Nós sabemos disso. Ele não está tranquilo. Ele não está feliz. Sabe o que ele está querendo? Está querendo você. Está querendo minha vida. Ele não quer que você esteja lá no céu. Certa vez, Ellen White, ela teve uma visão. Nessa visão, ela viu Satanás. E viu que o rosto dele não era como no princípio. O rosto dele estava murcho, estava profundo. Mas ele estava encostado e uma mão estava aqui no queixo. E ela viu que ele deu um sorriso satânico. E ela ficou espantada, porque o anjo falou, e disse: ele fez aquilo porque ele ganhou mais alguém. A única felicidade de Satanás é nos conquistar. E ele faz. Ele consegue. Mas eu quero te dizer nessa manhã, quando Cristo morreu, Satanás, ele reuniu o conselho dele. E nós vamos encontrar, ou nós vamos ler aí no próximo trecho.
primeiro nós encontramos como que ele está. Ele é comparado como um leão. Certa vez um pregador foi numa igreja, ele é da África, e ele contou a seguinte experiência, como que o leão, ele ataca o curral de bois. Eles ficam dentro, o leão, ele não pula a cerca, ele simplesmente vai rodeando. E os animais ficam doidinhos, correndo daqui para lá. O leão, ele não se apavora. Ele simplesmente vai rodeando o aprisco. Até que o momento, eles quebram a porta e eles correm. E aí o leão, ele pega a presa dele. O leão, ele é muito astuto. E Satanás é comparado dessa maneira. Ele está tramando, está fazendo planos para nos destruir. E olha só o pensamento que disse no livro Primeiros Escritos, quando pela morte de Cristo. E agora, pela morte de Cristo, sabia que ele próprio deveria finalmente morrer. E seu reino seria dado a Jesus. Reuniu um conselho com os seus anjos. Em nada havia ele prevalecido contra o Filho de Deus. E agora deveriam aumentar seus esforços e com todo poder e engano volver a seus seguidores. Deveria impedir todos quantos pudessem de receber a salvação para eles comprada por Cristo Jesus. Assim fazendo, Satanás poderia ainda trabalhar contra o governo de Deus. Também seria de seu próprio interesse afastar de Jesus quanto fosse possível. Ele não conseguiu vencer Cristo Jesus. Então ele disse, nosso foco é a humanidade. Nós devemos acabar com eles. E nós vamos conseguir. Porque Satanás, ele fará de tudo. E olha só, o texto fala que ele está procurando vencer quem? O povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação eleita dele. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos o remanescente de Deus. Satanás sabe que nós temos um objetivo de alcançar a salvação. Mas ele quer tirar esse foco. E ele quer fazer com que nós nos desviemos de Cristo e façamos a vontade dele. Irmãos, eu já me encontrei nessa situação para escolher que caminho eu devo seguir. Quando eu estava fazendo faculdade lá no Peru, sempre os colegas, eu não vou me justificar. Eles convidam, mas a gente tem o direito de falar, não quero fazer aquilo. Certa vez alguém me perguntou e disse, Juan, você vai para a igreja, você é crente? Como eu não queria perder os meus amigos, como eu não queria me afastar deles, eu disse, e eu dei uma resposta categórica, não sou. E aí, então eles me falaram, então, vamos sair então, vamos dar um rolê. Olha só, vamos sair aqui da porta da faculdade, pertinho aí, tem uma balada.
Mas eu pensava, será que eu vou mesmo? Mas eu acabei indo. No seguinte convite, fui também de novo. Agora, eles não me convidaram depois. Eu disse para ele, hoje é sexta-feira, já acabamos a aula, então, bora para a balada. Eu convidei eles. Até que dado momento, alguém disse para mim, Juan, você está fazendo o que com a sua vida? Você gosta de pecar? Você gosta do pecado? Eu parei nesse momento e disse, não. E essa pessoa me respondeu, você sabe muito bem que Satanás, ele quer te destruir. E ele está conseguindo. Você faz parte da companhia dele. Ele nem se preocupa mais contigo, porque ele sabe que você está nem aí para as coisas de Deus. Irmãos, é muito difícil, mas pela graça de Deus, eu consegui vencer aquilo. A luta contra Satanás, a guerra contra o inimigo, não é fácil. E nós estamos nessa situação. Eu escolherei que caminho? O caminho que Cristo me oferece ou o caminho de Satanás? Sabemos que o caminho de Satanás, ele é prazeroso. Sabemos que o caminho de Satanás, ele é bom. Ele não apresenta coisas feias. Ele não apresenta coisas que a gente vai ficar cansado e sem vontade de fazer. Ele apresenta coisas que nós queremos fazer e queremos continuar fazendo. Mas eu quero te deixar algum segredo. O maior segredo. Como nós podemos vencer Satanás? No livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 31, traz o seguinte pensamento: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos conheciam esse texto? Todos. Nós conhecemos esse texto. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Será que o inimigo terá chance de nos vencer? Será que Satanás terá a oportunidade de que nós façamos parte do time dele? Não. Mas isso não significa que ele aproveitará cada momento para nos vencer. Ele fará. Ele sabe qual que é a minha fraqueza. Ele sabe qual é o seu ponto mais frágil. Ele sabe, conhece as coisas mais que nós gostamos. E ele vai trabalhar naquilo. E quando nós cedemos, nós achamos gostoso. Mas no final, nós nos lamentamos. Nós choramos. Por que eu fiz aquilo? Mas ninguém nos forçou. Satanás, ele não coloca a arma na nossa cabeça e disse, faz aquilo. Não, jamais fará. Ele simplesmente lança a tentação. E a tentação não é pecado. Ela se torna pecado quando nós cedemos à tentação. E o inimigo quer aquilo. O inimigo quer que nós não estejamos do lado de Deus. Mas Deus torce por nós.
Deus se preocupa com a gente. Deus quer o melhor para cada um de nós. E foi lido o texto que serviu para a base da nossa oração, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para nós recebermos força de Deus, Deus Ele pede: filho meu, entrega o teu coração, confia em mim e eu vou fazer o resto. Deus disse: filho meu, dá-me o teu coração, porque eu venci lá na cruz do Calvário. Você é vitorioso por mim. Eu quero ler esse último texto da Pena Inspirada, no livro Grande Conflito, a página 510. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Quantos de vocês já ouviram esse provérbio chinês? Se teu inimigo é mais forte que tu, alia-te a ele. Esse pensamento chinês até tem lógica. É isso que era feito quando aconteciam as guerras. Quem perdia muitas vezes tinha que se unir do outro lado. Mas nessa luta, nessa batalha que nós estamos tendo com Satanás, contra o inimigo, não vale esse pensamento. Não serve esse provérbio. Não funciona para nós. Mas eu quero te falar nessa manhã. Eu quero que você abra o seu coração para Deus e peça para Ele: Senhor, eu estou numa situação difícil. Eu estou sentindo que Satanás está tomando a minha vida. Eu sei que não estou fazendo as coisas certas. Eu sei que esta batalha está difícil. Eu sei que esta guerra contra Satanás, eu não consigo vencer sozinho. Eu sei que Satanás, ele fala, ele me disse: você é pecador. Você está perdido. Não há mais sentido para a sua vida. Lembra neste momento e fala para ele: eu sei que sou pecador. Eu sei que cometi coisas terríveis, coisas horríveis, das quais eu me arrependo hoje. Mas eu quero te falar uma coisa: meu mestre, meu Salvador, morreu por mim. Ele deu a sua vida, derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, e Ele está torcendo por mim. Ele deseja que eu alcance a salvação. Não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje: abrir o nosso coração para Deus e entregar toda a nossa mente. Falar para Ele: te entrego a minha vida nas tuas mãos. Meu querido jovem, querido adolescente, essa guerra é difícil, mas não desespere, não desfaleça, porque a promessa é certa. Eu estou contigo, eu estou do seu lado, por onde quer que você for. Leva isso no seu coração. Deus está conosco. Deus nos dará a vitória. E um dia estaremos lá no reino de Deus para sempre. Que esse seja o nosso desejo. Amém.